Saudamos nossos amigos e irmãos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste quarto trimestre de 2015, nós estamos estudando o livro do Gênesis. O começo de todas as coisas, estudo sobre o livro do Gênesis. E como os irmãos já vêm acompanhando no decorrer do trimestre, o portal Escola Bíblica Dominical, no intuito de complementar o estudo desse trimestre, como nós já bem dizemos, que o livro do Gênesis é um livro muito rico e dificilmente, é quase impossível nós abordarmos todos os assuntos que contém nesse livro em um só trimestre. Então nós estamos gravando alguns vídeos complementares para que o irmão possa ter um melhor entendimento do livro do Gênesis. E na videoaula de hoje, no estudo complementar de hoje, estudo complementar de número 11, nós estaremos meditando no texto que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 48 e o capítulo 49, que nós intitulamos como a despedida de Jacó. No capítulo 48, nós vemos que no versículo 1 fala que aconteceu depois destas coisas. Nós vemos no vídeo anterior que houve uma grande fome na terra, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. No segundo ano da fome, os irmãos de José descem ao Egito para conseguir alimentos. Nós vemos que José trabalhou ali no coração deles para que eles reconhecessem o erro deles. Trouxe ali os seus irmãos para morar junto com ele no Egito, na terra de Gósen, juntamente com o seu pai. E passados 17 anos, e aconteceu depois dessas coisas, foram 17 anos que se passaram, porque quando nós lemos o texto, no capítulo 47, diz que, no versículo 28, diz que Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Jacó desceu com 130 anos para o Egito, Então ele habitou ali com eles 17 anos. Ainda teve a oportunidade de estar com José 17 anos. Mas a partir do capítulo 48, nós vemos ali que Jacó adoece e ele manda chamar a José. E aqui nós vemos algo muito interessante, amados, que Jacó, sabendo que estava próximo da sua morte, manda chamar os filhos de José para que ele viesse abençoá-los, Efraim e Manassés. Depois que ele adoeceu, ele mandou chamar. E Abraão foi dessa forma, Abraão, quando viu que sua morte estava se aproximando, procurou arrumar uma esposa para o seu filho Isaque. Mas a preocupação de Jacó aqui nós vemos que era abençoar José. A preocupação de Jacó era abençoar José, a quem ele já havia declarado que era o seu primogênito, e agora ele queria adotar os seus filhos, adotar os filhos de José, os seus netos. Nós vamos ver que tem todo aqui um motivo para que Jacó fizesse isso. Nós lemos no capítulo 48 que Jacó ele faz uma retrospectiva da sua vida, da sua caminhada com Deus. Ele fala de quando o Senhor fez promessas para ele em Betel, no versículo 3 e no versículo 4 do capítulo 48. Nós vemos também que ele fala da morte de Raquel. E Jacó diz a José ali, ele assegura a José que Deus multiplicaria o número dos descendentes e que um dia eles seriam tirados do Egito e a herança deles seria na terra de Canaã. E os 2 filhos de José teriam parte na herança daquela terra, porque ele estava sendo adotado. E nós observamos aqui que
José ficou no lugar de Rubem, né? Nós podemos ver isso em 1 Crônicas, primeiro livro das Crônicas, no capítulo 5, no versículo 2, diz da seguinte forma. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 2, fala da seguinte forma: Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura. Versículo 2: Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Então nós vemos ali que Rubem, pelo seu pecado, né, que cometeu com Bila, perdeu a primogenitura. Nós vemos que os filhos de José tomaram o lugar de Simeão e Levi, né, o segundo e o terceiro filho de Jacó. Os levitas não receberam herança alguma, porque eles foram espalhados ali em 48 cidades no meio do povo de Israel, né. Simeão acabou sumiu no meio da tribo de Judá, né. E nós vemos que desse modo Deus deu uma punição ali para Levi e Simeão, né, por causa da violência que eles cometeram contra os siquemitas. Mas o interessante, amados, que Jacó não só adotou seus 2 netos, né, como também deu bênçãos especiais para eles. Jacó abençoa com bênçãos especiais a Manassés e a Efraim. E o interessante nós notarmos, amados, que pela 5ª vez, né, o livro do Gênesis, ele inverte as ordens do mais velho para o mais novo. Nós podemos ver que Deus havia escolhido Abel e não Caim. Deus escolheu Isaac e não escolheu Ismael. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. E Deus escolheu José e não Rubem, né? E agora, quando ele ia abençoar os filhos de José, ele escolhe então Efraim, o mais novo, e não Manassés, né? José ficou, de certa forma, perturbado com o que o pai fez, né? Vendo que o ancião mudou a forma de abençoar, porque o costume era sempre abençoar o mais velho, sempre abençoar o primogênito. Mas, no entanto, guiado por Deus, Jacó sabia o que estava fazendo. E um detalhe, amados, nós vemos aqui a única vez que José discorda de seu pai, porque José sempre foi um filho muito obediente, né? E ao abençoar os filhos de José, Jacó abençoou o próprio José, porque as tribos de Efraim, a tribo de Manassés seriam líderes fortes em Israel, né? Jacó glorificou a Deus, chamou o Deus de Deus dos seus pais, abençoou-os, né? O Deus que o abençoou por toda a sua vida. E desta forma ele coloca ali Manassés e Efraim para ser contada nas 12 tribos de Israel. No versículo 21 e 22, amados, do capítulo 48, nós vemos que Jacó divide as suas riquezas, né? José mesmo, ele recebeu um presente, um pedaço de terra que Jacó havia ganho dos amorreus, né? Diz o versículo 22, e eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Ele presenteia José com essas terras, uma única evidência que Jacó foi um guerreiro bem-sucedido. Posteriormente, Jesus Cristo ia encontrar aquela mulher samaritana nesse mesmo lugar, está lá em João, capítulo 4, versículo 15. Mas José, uma vez que ele era o primogênito, agora oficialmente ele era o primogênito, ele tinha o direito à dupla bênção, né? Está lá em Deuteronômio, no capítulo 21, dos versículos 15 a 17, fala-se que todo primogênito tinha direito à dupla bênção.
E Jacó abençoa seus filhos, abençoa José. E no capítulo 49, que também é conhecido como um capítulo chamado das bênçãos proféticas de Jacó, nós vemos que a partir do capítulo 49, amado, ele começa a abençoar a cada um dos seus filhos. Ele começa abençoando, e o interessante aqui é que ele começa da ordem de nascimento dos seus filhos, né? Ele começa pela ordem de nascimento dos seus filhos. E o primeiro que ele se dirige, no versículo 3 e no versículo 4, é justamente Rubem. A palavra do Senhor diz: Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e a mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai. Então o contaminaste, subiste à minha cama. O pecado de Rubem o alcançava. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz para nós não errarmos. Gálatas 6, versículo 7, diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, Rubem, um pecado antigo que ele havia cometido, finalmente viria a punição. Está lá em Gênesis 35, 22. E ele perdeu seus privilégios de primogenitura. Jacó deu esses privilégios para José e para os seus filhos. Como filho primogênito, Jacó, Rubem deveria ter sido um homem forte e de grande dignidade, que traria honra para o seu pai e a sua família. Em vez disso, tornou-se um homem fraco, que desgraçou sua família ao profanar o leito do seu pai. Interessante que essa definição, impetuoso como as águas, refere-se tanto à turbulência como à fraqueza das águas, né? A atitude que Rubem teve, a atitude arrogante que ele teve em seu modo de vida fraco, não condizia com a figura, com o tipo de um filho primogênito, né? A água em si ela é fraca, mas quando ela tem em grande quantidade, ela traz grande destruição, né? O interessante é que quando nós meditamos nas escrituras sagradas, amados, nós vemos ali, é difícil encontrar nas escrituras algum membro da tribo de Rubem que tenha se destacado como líder. Vejamos, a população da tribo entrou em declínio entre o êxodo e a entrada na terra prometida, passando de 7º para o 9º lugar em número de membros. Datã e Abirão eram da tribo de Rubem e lideraram a revolta de Corá, lá em Números 16, que levou à morte de milhares de pessoas. A tribo de Rubem assentou-se na margem leste do Rio Jordão, juntamente com a tribo de Gade e a meio tribo de Manassés. A tribo de Rubem, na peregrinação do deserto, a tribo de Rubem, a tribo de Gade e a tribo de Manassés, era uma tribo que tinha muito gado, né? Então, em Números, capítulo 32, nós vemos ali eles pedindo para Moisés para que eles não atravessassem o rio, porque eles tinham muito gado, né? Moisés aceita esse pedido deles com uma condição que eles pelejassem junto com os seus irmãos na guerra. E assim o fizeram. Quando nós lemos o livro de Josué, assim que Deus manda Josué levantar, ele já vai na tribo de Rubem, na tribo de Gade e na meio tribo de Manassés, lembra as palavras que Moisés disse para eles, e ali eles foram na frente da peleja. Quando eles atravessaram o Rio Jordão, como eles não tinham bagagem, não tinham gado, não tinham esposa, não tinham os filhos para carregar, eles foram na frente na peleja com os cananeus. E Flávio Joséfo nos relata que foram 50.000 homens que empunhavam espada que saíram à frente da peleja, né? E nós vemos que lá era uma terra boa de rebanho, mas o exército de Rubem, por exemplo, não atendeu a chamada de Débora e a de Baraque para lutar contra os cananeus. Mais para frente, depois na época dos juízes, está registrado em Juízes, capítulo 5, versículo 15 e 16.
e, ao que tudo indica, não tinham a coragem e a ousadia necessária para entrar na batalha. Mas anos depois, eles se redimiram e mandaram soldados para ajudar Davi em Hebrom. Está lá registrado em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 37. Então nós vemos ali que Rubem, por aquele pecado terrível que ele cometeu com Bila, ele perde a sua primogenitura, foi uma tribo que não teve muita expressão, e o seu pecado o alcançou. O seu pai, na hora de abençoá-lo, lembrou do que ele tinha feito. Já Simeão e Levi, que é do versículo 5 ao versículo 7 do capítulo 49, o desejo carnal, a lascívia do pecado de Rubem custou muito caro. Mas para Simeão e Levi, a sua fúria, a violência que eles trataram os siquemitas também custou caro para eles. Eles queriam se vingar pelo estupro da irmã. Está lá em Gênesis 34, do versículo 25 a 31, esse episódio. Eles fizeram isso para satisfazer o seu desejo de vingança. Mas Deus, ele arquitetou para que essas duas tribos não fizessem nada juntas. Vamos ler o texto aqui da Bíblia. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre a minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então Deus providenciou que essas duas tribos não pudessem se reunir nem fazer qualquer coisa junto. Quando nós vemos a escritura, a tribo de Simeão acabou sendo assimilada pela tribo de Judá. Está lá em Josué, no capítulo 19, versículo 1 e versículo 9. E a de Levi recebeu as 48 cidades, onde poderiam viver dispersos pela terra. Então nós vemos aqui, de fato, os irmãos foram divididos em Jacó e espalhados em Israel. Nós vemos que o versículo 7 se cumpriu cabalmente na vida de Simeão e de Levi. Do versículo 8 ao versículo 12, amados, nós vemos Jacó abençoando a Judá. Jacó já havia exposto os pecados de Rubem, de Simeão e de Levi, mas o interessante é que ele não fala nada sobre Judá, porque Judá foi o que teve a ideia, foi o que sugeriu que vendessem José como escravo. Está lá em Gênesis 37, do versículo 26 a 27. Jacó pode ter entendido que isso que Judá fez foi para salvar a vida de José, porque Deus tinha um plano e uma missão para cumprir. E ele também não mencionou o pecado dele com Tamar, do capítulo 38. Mas por quê? Nós entendemos que aos poucos a estima de Jacó por Judá cresceu. Em vez de Judá, uma vez que Judá havia se oferecido como fiador de Benjamim, e sem dúvida José havia contado a Jacó sobre a petição comovente que Judá fez em favor do irmão mais moço. Então, nós vemos que quando Jacó mudou com a sua família para o Egito, Jacó enviou quem na frente? Enviou Judá. Está lá no capítulo 46, no versículo 28. Judá cometeu alguns erros, cometeu algumas falhas, mas ele havia colocado as coisas em ordem na sua casa e na sua família. E isso o fez se diferenciar dos seus irmãos mais velhos. A palavra Judá significa louvor. A palavra Judá e a palavra hebraica para louvor são muito parecidas. E Judá, ele fez jus ao seu nome. Fundou a tribo de Israel, que dela veio os reis, sendo algum deles temente a Deus, outros não, como o exemplo de Ezequias, um rei piedoso, e seu filho Manassés já não foi o pior rei de Israel. E que por fim, amados,
trouxe Jesus Cristo ao mundo. Hebreus capítulo 7, versículo 14 diz da seguinte forma. Hebreus capítulo 7, versículo 14 diz assim: visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, nós vemos que Jesus Cristo veio da tribo de Judá, né? Judá era uma tribo de conquistas, de liderança, permaneceu fiel à linhagem de Davi quando a nação se dividiu, né? E uma vez que Deus escolheu Judá para ser a tribo dos reis, era lógico, né, associar essa tribo ao leão, né? Foi associada a figura do leão. Jacó comparou Judá com um leãozinho, com um leão e com uma leoa. Então nós vemos que Judá, ele foi abençoado, e há um algo profético muito bonito aqui que nós vemos no versículo 11 e no versículo 12, que essas bênçãos elas se estendem além do tempo de Judá e fala de bênçãos da época do reino, né? Quando o Messias, quando Jesus Cristo vai reinar sobre Israel. Nós podemos observar nessa bênção que nessa época ninguém usava, por exemplo, uma videira para amarrar um jumento, né? Então isso aqui é uma linguagem figurativa do reino do Messias, onde está relatado em Isaías, onde as coisas seriam colocadas todas no lugar e não haveriam mais animais selvagens e todos viveriam em harmonia, né? Então nós vemos que, em quarto lugar, Jacó abençoa Judá falando profeticamente até mesmo de Jesus Cristo. Depois, no versículo 13, amados, nós vemos Jacó falando de Zebulon, né? Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom, né? Apesar de não se encontrar diretamente ali pela costa do Mediterrâneo, a tribo de Zebulon recebeu uma parte da terra que ficava próxima o suficiente do mar para que o transporte de bens fosse lucrativo para o seu povo. Zebulon ficava numa rota importante que levava mercadorias da costa para o mar da Galileia e para Damasco. Moisés referiu-se a eles dizendo: porque chuparão a abundância dos mares. Está lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 19. Na sua maioria do povo judeu a maioria do povo judeu não era ligado ao mar, porém a tribo de Zebulon, eles faziam negócio com os fenícios e com o povo do oeste. Porém, era um povo valente, guerreiro. Está lá em 1 Crônicas 12, 33, fala da seguinte forma. 1 Crônicas 12, 33 fala assim: Zebulon, dos quais saíram os exércitos ordenados para a peleja com todas as armas de guerra, 50.000 também destros, para ordenarem uma batalha com um coração constante. Foi os que vieram a Davi lá em Hebron. Então nós vemos que eles eram guerreiros, né? Débora e Baraque, também naquela peleja, eles louvaram os homens de Zebulon por juntar-se à sua causa e lutarem contra Sísera. Está lá em Juízes 5, 14 a 18. Elon, está lá em Juízes 12, 11 e 12. Um dos juízes era da tribo de Zebulon. Depois nós vemos no versículo 14, versículo 15, Jacó abençoando Issacar. 14 e 15 diz: Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa. E abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Eles ficavam ali na extremidade leste do vale de Jezreel, está ali em Josué, capítulo 19, versículo 17 e 22, entre o território de Zebulon e o Rio Jordão, né? O juiz Tola era da tribo de Issacar, Juízes capítulo 10, versículo 1 e 2.
Os homens de Issacar lutaram com Sísera, e Davi tinha soldados dessa tribo que eram conhecedores de tempo e sabiam o que Israel devia fazer. Muitos dos homens dessa tribo mostraram-se valentes em combate. Nos dias de hoje, nós pensamos em jumento como um animal de carga desprezível. Nós podemos ver que até no Nordeste, onde esse animal ele é muito comum, ele tem sido desprezado, pelo aumento de número de motos. Nós temos até uma reportagem do DNR que as pessoas abandonam os jumentos nas estradas lá, não tem mais tanto valor, né? Mas no Antigo Testamento, na época do Antigo Testamento, os reis andavam em jumento. Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, né? Esta imagem de Gênesis 49, versículo 14 e 15, que abençoa Issacar, é de um povo forte sem medo de levar cargas. O povo de Issacar era trabalhador e dedicado ao solo. Ficaram satisfeitos com a sua parte da herança e dedicaram-se a aproveitá-la ao máximo. Dessa tribo vieram grandes heróis, né? Mas seu trabalho diário era ajudar os outros. Afinal, nem todos em Israel eram chamados para ser como Judá e como José, né? Dos 6 filhos de Lia, 3 perderam as bênçãos, né, por causa dos seus pecados: Rubem, Simeão e Levi. Atenção, amados. Eles servem para nos lembrar de que a pureza e o autocontrole são essenciais para um caráter piedoso. Zebulon e Issacar foram pessoas comuns, cujas tribos serviam às outras e não eram especialmente famosas por suas empreitadas. Para que a vida continue correndo tranquilamente, precisamos de lavradores e de comerciantes. Por fim, apenas um filho, Judá, destacou-se entre os seus irmãos, né? E dessa tribo veio os reis. Agora, amado, a partir do versículo 16, nós passamos a falar dos filhos de Bila, que era serva de Raquel. Foi dada a Jacó para ter filho com ele, porque Raquel era estéril. Está lá em Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 8. E Dan significa julgar. A palavra Dan significa julgar. E foi dessa tribo que veio um dos juízes mais conhecidos. Está lá do capítulo 13 ao capítulo 16, Juízes. Sansão era da tribo de Dan. Eles receberam ali uma área fértil do Mediterrâneo, depois que eles entraram na Terra Prometida, né? Mas não expulsaram os filisteus. E aí, para conseguir mais terras, eles foram para o lado norte ali e conquistaram o povo de Laís, tomando para si as terras deles, né? O interessante é que Jacó relaciona Dan com uma víbora, com uma serpente. Ele relacionando Dan com uma serpente, o que Jacó faz? Ele revela ali a natureza, o caráter sagaz e o seu costume de realizar ataques surpresa aos inimigos. Nós vemos na conquista de Laís que a forma como eles conquistaram foi uma forma sutil, assim como uma serpente é, né? Está lá em Juízes 18, do versículo 20 ao 30. 2 séculos mais tarde, o rei Jeroboão colocou em Dan um de seus bezerros de ouro para idolatria. Está lá em 1 Reis, capítulo 12, do versículo 28 a 30. E quando nós lemos as genealogias de 1 Crônicas 2 a 10 e a lista das tribos em Apocalipse, do capítulo 7, dos versículos 1 a 8, Dan ele é deixado de fora da genealogia. Seria por causa da idolatria? Mas no capítulo 48, versículo 1 e 2 de Ezequiel, ele descreve a disposição dessas tribos durante a Era do Reino. E havia um lugar reservado para Dan. E aí vem
no versículo 18. A tua salvação espero, ó Senhor. Jacó estava em comunhão com Deus enquanto abençoava seus filhos. Então a tribo de Dan foi uma tribo que teve conquistas, assim como Jacó os abençoou, chamando de astutos. Foi assim que eles conquistaram as suas terras. Depois nós vemos Naftali, filho de Zilpa. Antes de falar com Gad e com Azer, Jacó fala com um dos filhos de E este filho de Zilpa, essa tribo ela ficava situada ao norte de Zebulon e de Issacar e incluía o Mar da Galileia. Zebulon, eles ficavam ali, era parte do distrito de Zebulon e Naftali, onde é conhecido ali a Galileia dos gentios, que Isaías fala lá no capítulo 9, versículo 1 e 2, e que depois Jesus Cristo cita lá em Mateus. Mateus cita Jesus no capítulo 4, do versículo 12 ao 16. Nós vemos que ele fala que Issacar, que Naftali, é uma serva solta. Ele dá palavras formosas. A imagem de uma gazela solta sugere um povo de espírito livre que não se prendia às tradições. A tribo ela ficava numa região montanhosa, de modo que essa imagem foi bem escolhida. De acordo com Moisés, esse povo gozava de favores e era cheio de bênçãos do Senhor. Está lá em Deuteronômio 33 e 23. A última oração ele profere palavras formosas. Sugere que era um povo poético que sabia se expressar muito bem. Essa é a tribo de Naftali. Depois nós vemos os filhos de Zilpa. Versículo 19, ele fala de Gad. Seu nome pode significar boa fortuna ou uma tropa, Pelo fato dessa tribo ela ficar ali pro lado leste do Jordão, as tropas inimigas podiam sempre invadir através de seu território. Mas Jacó lhe assegurou aos gaditas de que nenhuma conquista seria definitiva, mas que um dia terminaria por subjugar os inimigos. Mesmo sendo ancião no seu leito de morte, Jacó ainda teve a sensibilidade de fazer um jogo ali de palavra com o nome do seu filho. Os gaditas eles foram excelentes guerreiros. Moisés os comparou com um leão que podia despedaçar os braços e a cabeça dos seus inimigos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 20. No versículo 20 nós vemos Azer. De Azer o seu pão será abundante e ele dará delícias reais. O nome significa venturoso ou feliz. Uma vez que a tribo de Azer não foi capaz de expulsar os habitantes do seu território, está lá em Juízes, capítulo 1, versículo 31, 32, fala assim: tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem de Alabe, nem de Aquzibe, nem de Elba, nem de Afeca, nem de Reobe. Porém, os azeritas habitavam no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto não os expeliram. Eles não conseguiram expulsar o território, então eles se contentaram em ser um povo agrícola, aproveitando a terra fértil que Deus deu para eles. Moisés chamou Azer de bendito, numa referência à abundância de azeite de oliva em suas terras e à segurança das suas cidades, além de Deuteronômio 33, 24 e 25. Tinham uma riqueza de alimentação. Agora, dos versículos 22 a 27, amados, nós vemos ali os filhos de Raquel sendo abençoados. Jacó ele não perdia tempo em
sempre deixar claro que Raquel era sua esposa predileta, né? E que também os 2 filhos que ele tinha recebido de Raquel também eram seus filhos prediletos. E na realidade aqui nós temos uma grande lição, amados. Esse tipo de favoritismo dentro de uma família que há mais filhos causa-se muito problemas, né? Favoritismo causa problemas. Mas Deus prevaleceu e realizou os seus propósitos, né? Quando nós lemos aqui esse capítulo 49, nós vemos que Jacó dispensou mais palavras para José do que para qualquer outro filho, né? Do versículo 22 ao versículo 26, ele fala de José. Jacó, nesse texto, ele usa 5 vezes o termo abençoará para José, né? Comparou José a um ramo frutíssimo junto a uma fonte, assim como no Salmo 1, versículo 3, né? José foi tirado de casa e passou a viver no Egito, e a palavra frutífero refere-se ao filho Efraim. Jacó usou a imagem de flecheiro para descrever o sofrimento pelo qual Jacó havia passado nas mãos de seus irmãos. E nas escrituras, amados, lançar flechas, na maioria das vezes, significa contar mentiras ou proferir palavras cheias de ódio. Salmo 57, versículo 4, diz da seguinte forma: A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas e cuja língua é uma espada afiada. Então nós vemos que Jacó usa o termo flecheiro para falar do sofrimento de José. Os irmãos de José não conseguiam falar com ele de modo civilizado, mentiram sobre ele para o pai. E além disso, a esposa de Potifar acusou-o falsamente de tentá-la possuir. Sem dúvida, muitas flechas José recebeu durante sua vida. Mas o interessante e o mais interessante sobre isso é que em tudo isso José ele não reagiu, né? Deus o fortaleceu para que as suas palavras sempre fossem verdadeiras. E Jacó abençoando José, ele usa 3 palavras para falar do Senhor. Ele chama o Senhor de poderoso Jacó, pastor e pedra. Glória a Deus. Jacó promete a José. Jacó faz uma promessa a José: que Deus daria a seus descendentes bênçãos sobre o solo que cultivasse ao enviar chuva dos altos céus e mananciais no deserto. Também prometeu fertilidade para o povo, de modo que a tribo crescesse para a glória de Deus. Efraim e Manassés foram tribos importantes de Israel, sendo que o reino do norte era muitas vezes chamado de Efraim. Isaías 7:1, Oséias capítulo 13, chama-se o povo de Israel de Efraim. Então, desta forma, amados, de geração em geração, essa riqueza de José foi crescendo pela bênção do Senhor, enchendo a terra até as montanhas. Agora, já Benjamim, ele diz da seguinte forma: o filho mais novo que ele teve com Raquel. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Nós podíamos até esperar que Jacó dissesse mais coisas de Benjamim, mas as palavras que foram proferidas a Benjamim foram poucas e enigmáticas, né? Por que comparar Benjamim com um lobo que despedaça?
Os homens de Benjamim eram valentes e ajudaram a derrotar Císara. Está lá em Juízes, capítulo 5, versículo 14. Mas quando nós vamos ler o livro de Juízes, a história da tribo de Benjamim, está lá registrado no capítulo 19, no capítulo 20, vemos em ação o lobo que despedaça, né? Capítulo 19 e 20 do livro de Juízes, nós vemos um episódio terrível, a qual eles vingam ali o que aconteceu com a mulher do levita. Nós vemos que eles fizeram ali. Saul foi o primeiro rei de Israel, era da tribo de Benjamim, né? E ao longo do seu reinado tentou matar Davi mais de uma vez. Massacrou sem piedade todos os sacerdotes na cidade de Nob. Está lá em 1 Samuel, versículo 22, 6. E também há outros benjamitas reconhecidos pelo seu furor. Abner era benjamita, segundo Samuel capítulo 2, versículo 23. Seba era benjamita, segundo Samuel capítulo 20. E Simei também era benjamita, segundo Samuel capítulo 16, versículos 5 a 14. Saulo de Tarso, nosso apóstolo Paulo, era da tribo de Benjamim, né? Está lá em Filipenses 3:5 e em Romanos 11:1. Ele fala sobre sua descendência da tribo de Benjamim. E nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que ele era selvagem, né, na perseguição dos cristãos, né? Agora, com relação às palavras de Moisés, que é interessante, Moisés em Deuteronômio capítulo 33, versículo 12, ele chama Benjamim de, ao invés de chamar de feroz, ele chama de o amado do Senhor, né? E promete constantes bênçãos. Na verdade, Benjamim habitará seguro com ele, uma expressão que sugere ser carregado nas costas ou perto do coração. Quando a nação se dividiu depois da morte de Salomão, a tribo de Benjamim permaneceu fiel à linhagem de Davi e ficou com Judá. Juntos eles formaram Judá, o reino do sul. Finalizando, amados, essa despedida de Jacó, né? As declarações que Jacó fez a cada um dos seus filhos seriam lembradas por eles e repetidas aos membros de sua família nos anos por vir, né? Com o passar do tempo, veriam novos e mais profundos significados para esses pronunciamentos e guardariam consigo as garantias que Jacó havia lhe dado à parte do Senhor. Contudo, as últimas declarações do ancião foram sobre si mesmo e não sobre seus filhos, pois ele desejava ter a garantia deles de que enterrariam na caverna de Macpela, onde jaziam os corpos de 5 membros de sua família. Abraão havia comprado aquela caverna como um lugar para sepultar Sara, está lá em Gênesis capítulo 23. Mas ao longo dos anos, Isaac, Rebeca e Lia também foram sepultados ali, né? E logo Jacó se juntaria a eles. Já havia conversado isso com José, está lá no capítulo 47, versículos 27 a 31, de modo que estava certo que ele ia ser sepultado com eles, né? Amados amigos e irmãos do portal Escola Bíblica Dominical, a vida de Jacó, o personagem mais falado no livro do Gênesis, é o personagem que ocupa maior espaço no livro do Gênesis, estava chegando ao fim. Jacó estava chegando perto da morte. Já havia feito a sua última jornada, já havia abençoado seus filhos. E com o seu trabalho concluído, Jacó deu seu último suspiro e morreu.
com o seu trabalho concluído, ele dá o seu último suspiro e morre, levando consigo apenas o seu cajado. Mas ele foi peregrino até o fim. Ele acreditava nas promessas de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo 21, fala da seguinte forma: pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Jacó pode ter começado a sua vida de uma forma meio turbulenta, uma forma errada, enganando, sendo enganado, não conduzindo bem a sua família. Mas com a morte, com a despedida de Jacó, eu quero encerrar essa videoaula com um texto que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Jacó foi conhecido como usurpador, como suplantador, como aquele que enganava, não cuidou direito da família. Depois, no Val de Jaboque, ali, pediu para que seus membros da sua família se purificassem, mudassem as vestes. Foi tendo mais intimidade com Deus, foi tendo seu caráter transformado. E nós vemos que Salomão escreve da seguinte forma: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Amados amigos e irmãos do portal Escola Bíblica Dominical, Jacó nos dá essa lição. Ele pode até ter começado mal a sua vida espiritual, mas terminou adorando ao Senhor. Que isso nos sirva de lição. Que nós venhamos a ter uma vida ilibada, do começo ao fim da nossa peregrinação, para que nós possamos, assim como Jacó e assim como Paulo, dizer as palavras: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça está me reservada, não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Amém.